Olá, eu sou Julião Batista e você está assistindo o FolhaCast, podcast da Folha de Dourados. Estamos aqui no estúdio Nexo 5.0 recebendo o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, professor Léo. Professor, que prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Então, antes de mais nada, eu gostaria de saber a sua trajetória. O senhor é professor, né, de filosofia. Por que Isso. escolheu essa área de humanas, na área filosófica como Na, um todo? na época que eu comecei a estudar filosofia, foi por conta de música. Eu era multi-instrumentista. Uhum. E aí, na cidade que eu nasci, eu sou natural de Agudos, a gente não tinha campo de trabalho, Que cidade ou que estado, no Agudos? interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Uhum. A gente não tinha, bem do lado de Bauru, Marília ali, a gente não tinha muito campo de trabalho para atuar com música na cidade. Já tinham muitos músicos ali, professores de música. E aí eu lembro de ter estudado filosofia só no terceiro colegial. 2009 não tinha filosofia voltado ainda. E eu peguei só durante um ano filosofia. Eu lembrei de um filósofo, um professor meu, que era o Renato, ele trouxe que era de Schopenhauer, que tinha a ver com a música, né? Schopenhauer defende que as artes são uma forma de você experimentar de fato a realidade, tirar o véu do mundo que a gente constrói, do mundo as nossas impressões, né? A nossa representação. E aí eu lembrei que tinha alguma coisa a ver com música e fui estudar filosofia por isso. Aí acabei me apaixonando pela área, muito gostoso. O senhor fez a graduação onde? Eu fiz a graduação na Universidade Sagrado Coração, Bauru. Tem saudade da época? Ah. Tenho saudade das pessoas que estudaram comigo. O curso em si é muito difícil. Na época que eu fiz faculdade, cara, fazem 16, 17 anos. Não era que nem hoje, que você ia na faculdade e o professor dá aula. O professor chegava, tu tinha uma bibliografia, tinha que estudar ela e ir lá para aula para tirar dúvida. Uhum. Não era, não chegava, o professor estava lá dando aula. Não, é mais radical. Que área da filosofia o senhor? Eu sou da fenomenologia existencial. Eu estudei Arthur Schopenhauer. O senhor pode contar um pouco sobre esse estudo? O O que te Schopenhauer interessou ali nessa temática? Schopenhauer é um filósofo que ele entende que há uma relação direta entre o material e o mundo, né? Então, nós fazemos do mundo, cada um de nós, uma representação diferente dele. Ele se apresenta para nós de maneiras diferentes. As artes te libertam dessa máscara, né? Porém, enquanto você estiver usando essa máscara, esse termo que ele usa é véu do mundo, você vai continuar vivendo em dor, sofrimento e tédio. Né? É sempre a dor de querer alguma coisa e o tédio de possuí-la. É uma relação direta com o material. O mundo material, materialismo, né mesmo? Conceito. Então você passa a vida inteira desejando algo, quando você possui aquele algo, você vai ter um pequeno lapso ali de prazer e depois aquilo se torna tedioso porque você passa a querer outras coisas, né? Isso é um resumo ali de um texto, inclusive, que vocês vão achar, chama-se A Doutrina do Sofrimento do Mundo, que está num livro que chama O Mundo como Vontade e Representação. Basicamente, é um resumo assim do que é mais interessante da obra. Mentor do Nietzsche também, Schopenhauer. Nesse caso, professor, o que te levou, né, a sair desse campo acadêmico, né, de estudo da filosofia para a área de política? A política e a filosofia elas estão relacionadas, né? Os primeiros políticos que nós tivemos, os primeiros embates políticos que a gente teve é na Grécia, com Sócrates, com Platão, né? Sócrates, inclusive, é condenado à morte na Grécia por conta de ter uma atuação dentro da Grécia que perturbava o mundo político. A partir do momento que Sócrates começa a provocar as pessoas, né? Dizer às pessoas, olha, nós temos aqui excelentes juízes que julgam muito bem, mas eles não sabem o que é justiça. Nós temos excelentes guerreiros aqui que têm bravura e coragem, mas não sabem de fato o que é coragem. Ele começa a incomodar pessoas do alto escalão da Grécia, né? Inclusive um deles é Górgias. Tem um diálogo de Platão maravilhoso, onde Sócrates e Platão participam desse diálogo, onde eles estão discutindo como a política é usada para atender fins individuais. As pessoas abandonam a moral e a ética justamente para fazer aquilo que os interessa.
manifestarem ainda mais ou ganhar mais poder, né? E é ali que começa esse embate. Então, você acaba se apaixonando pela filosofia, ao mesmo tempo entendendo que você tem um papel político a exercer dentro da sociedade. No meu caso, eu gosto de atuar como um fiscal do povo, né? Venho atuando já desde 2017, 18 ali, como um fiscal, venho trabalhando em pautas políticas. O senhor fez a graduação no interior de São Paulo, nascido no interior de São Paulo, que te trouxe aqui. Que me trouxe para Dourados? Todo mundo me Isso. pergunta isso. Minha esposa, ela trabalhava numa universidade em São Paulo e Sua esposa também é é professora professora na UFGD, do quê? de psicologia, do curso de psicologia. E aí nós estávamos em São Paulo, eu falei para ela, ela já vinha, né, a faculdade já vinha demitindo os funcionários, porque em São Paulo há um rito, funcionário velho é funcionário caro. Então eles procuram a cada uns 5, 6 anos fazer uma limpa e renovar os docentes, porque senão a, a, a rescisão fica muito alta. E aí ela foi demitida, né? E eu falei para ela, vamos, concentra aí num concurso. Ela estudou por 8 meses, cara, pro concurso daqui e passou. Primeiro lugar para a UFGD. Aí viemos para cá. Viemos conhecer a cidade em dezembro de 2016. Estava tendo um evento aqui de fim de ano ali na Praça Antônio João e gostamos, achamos uma cidade arborizada, Sim. uma cidade pacífica e mudamos para cá. Assumi o concurso. No caso, né, o senhor do estado de São Paulo, né, foi professor de filosofia e sociologia nos anos de 2015, De 2011 a 2011 a 2015, 2015. né, em escolas públicas ali Isso. do estado, né? Farid Fayad, João Batista Ribeiro, João Batista de Aquino, Manuel Gonçalves e no Paulo Zilo, em Lençóis Paulista. Vocês vieram para cá em 2016. 17. 17. Aí você já entra, né, Trabalhando. como professor de filosofia já trabalhando ali. Entrei, fiz a entrevista em janeiro em várias escolas, fui contratado na Escola Estadual Tancredo Neves e no Reis Veloso. Foi processo seletivo? Na época era entrevista. Ah, era entrevista. Entrevista. Na época não tinha PSS. E como foi sua adaptação aqui no estado do Mato Grosso do Sul, em Dourados especificamente? Cara, a ementa é diferente do estado de São Paulo. Tem filósofos que caem no Enem que aqui não estavam previstos à época na ementa. E em relação a Dourados em si, eu não me adaptei muito bem ao calor, que é muito quente. Mas é uma cidade agradável. Professor, antes do senhor migrar para a cidade de Dourados, aqui em MS, o senhor já tem uma trajetória na área política, Tenho. né? Desde 2015, né? Tenho. O senhor pertenceu ali à luta dos sindicatos professores de ensino oficial do Estado de São Paulo. A POSP. Isso. Vinculado ao PCO. Ao PCO. Educadores em Luta. Isso. Agora, vamos fazer um pouco desse panorama, né? Partidário, né? O senhor foi membro do PCO, Partido da Causa Eu Operária. não fui filiado, mas fui membro da corrente sindical. Sim. Que é um partido ligado A uma esquerda radical. a uma esquerda radical, um campo mais comunista, podemos dizer dessa forma. Sim. Em 2016 você foi para o MDB, antigo PMDB, depois mudou a nomenclatura, foi para MDB. MDB. Em 20 foi para o PDT, aqui já é no Mato Grosso do Sul. Disputei até pleito aqui como vice-prefeito do Wilson Matos. Wilson Matos. E atualmente o senhor pertence ao Partido Novo. Isso. Então, se nós analisarmos a sua trajetória partidária, percebe-se que o senhor sai de uma esquerda mais radicalizada. E vai para uma direita quase radical. Isso. Por que se deve essa mudança em 2015, 11 anos? Se eu dissesse para vocês, se eu chegasse aqui e falasse para qualquer pessoa, eu tenho uma visão muito particular. Se eu disser para qualquer pessoa que eu sou um cara de esquerda radical, eu ofendo a galera da esquerda radical. Porque a esquerda radical ela defende uma revolução de proletariado armada e é uma revolução de proletariado em que você ainda tem um denominador comum com o capital. Você ainda tem o capital presente no marxismo. Ele ainda é presente, ele só muda de figura de quem vai fazer o uso dele. Quem que vai fazer o uso? O proletariado, fazendo a administração da riqueza e ganhando parte desse recurso. Tá?
ter o capital como denominador para mim não transforma o que o Marx trabalha como esquerda, me apresenta um outro tipo de capitalismo. Eu particularmente, poderia chamar de um capitalismo social. Eu, como um trabalhador, gosto de ganhar o meu capital, né, na relação de trabalho. O que me levou ao Novo especificamente é projeto. Tem pessoas no Novo de Dourados reconstruindo o partido vinha com uma cláusula, né, de barreira, isso é público, não é uma informação privada. As pessoas que estão integrando o Novo hoje, que estão formando o novo diretório do Novo em Dourados, são pessoas atraentes. Atraentes no sentido de são pessoas honestas, pessoas competentes, pessoas que têm uma visão de como fazer a política sem a gente precisar fazer um ato corruptivo. Né? Então, hoje, quem que integra o Novo de Dourados? Tem eu, nós temos o Daniel Ribas, vocês conhecem. O pessoal até brinca, fala que nós somos os encrenqueiros, né? O pessoal está formando um grupo de encrenqueiros. Vocês sabem por quê, né? A gente tem hoje quem conduz o partido aqui é o Dr. Hermes Espanhol, né? Uma pessoa de caráter. Então, assim, foi projeto. A ideologia é importante, mas o projeto, para mim, é mais. O senhor comenta que o projeto, que aparenta, né, na fala do senhor, é que o projeto está um pouco distanciado da questão ideológica. Tem a questão ideológica. Qual que é a sua ideologia, professor? Qual que é a minha ideologia, cara? Eu hoje me afasto dos radicais. O senhor comentou agora que o Partido Novo está vinculado. Não, ele é um partido radical, mas veja, o Partido Novo hoje, ele, pelo menos formalmente, até uma semana atrás, quando houve uma reunião de cúpulas para conversar com o candidato à presidência, que é o Zema, o partido se afasta da esquerda e se afasta da direita, por exemplo, do Partido Liberal, do PL, que vem sendo conduzido pelo Flávio Bolsonaro. Né? Campo bolsonarista. Campo bolsonarista. Então, assim, eu também não me aproxego em nenhum dos dois. Né? Eu consigo enxergar características em um governo e outro. Existem conduções mal feitas por ambos. Então, assim, ambos me desagradam. Né? E o Novo, ele te dá uma oportunidade de ser um meio termo. Né? Um meio termo que se casa até com certa parte ideológica, mas não é um extremo. Mas é um liberalismo econômico. Há um liberalismo econômico, de fato. Isso que o senhor defende. Defendo. Um Estado mínimo. Não, ninguém de direita. Puxa, finalmente alguém fez essa pergunta. Desculpa a minha reação. Não, claro. Ninguém da direita defende um Estado mínimo. Nenhum teórico filosófico da direita defende Estado mínimo na direita. Se você lê Hobbes, como é que o Estado tem que ser para Hobbes? Grandioso, majestoso, demoníaco. É o Leviatã. Leviatã. Um Estado amplo. Sim. Locke, um Estado amplo. Uhum. Não sei de onde essa galera, esses Nicolas Ferreira da vida, traz a ideia de um Estado mínimo. Milton Friedman não defendia um Estado mínimo? Professor? Defendia, mas não é o teórico principal. Porque... Adam Smith, qual que era a linha teórica do Adam Smith? Então, também trabalha com um Estado diminuto. Mas a gente passa a ver o seguinte: o Estado é a ferramenta de desburocratização do capital. Uhum. Se você tem um pensamento direitista sadio, você não pode defender que quem desburocratiza o capital para investimento nas empresas privadas e na exportação de commodity, que esse Estado seja mínimo. Porque você deixa de ter o recurso, você não desburocratiza o recurso. Então, essa fala de pessoas da direita em podcasts como o Nicolas Ferreira, entre outros, ela é uma fala, desculpa o termo, burra, né? Porque não dá para você defender aquele não dá para você cuspir no prato que você come, né? E o Estado que proporciona para a direita hoje e para as empresas o capital, né? No caso, para os bancos são cerca de 1,3 trilhão no Brasil e no caso do Plano Safra são 515 para o agronegócio, bilhões. A gente está falando aí de quase 1/3 do PIB nacional.
Mas isso, alguns integrantes do Partido Novo são contrários a essa Talvez aplicação, sejam, talvez sejam. que é de uma parte de, novamente, né? Talvez Muito seja. ligado a uma escola de Chicago, chamado Chicago Boys, Sim, né? sim, sim. Enfim, por isso esse é meu questionamento, se o senhor defende um Estado mais enxuto, Não, não defendo. Estado, para mim, ele tem que ser amplo. uma linha mais social-democrata. Não, uma linha de que o Estado é uma ferramenta de desburocratização do capital. Vamos lá. Durante a sua trajetória, né, sempre ligado à área de educação, né? Então Bastante. nós falamos aqui do sindicato lá dos professores da Poesp, né, em Sim, São Paulo, sim. né? Em seguida, o senhor, durante todos esses anos, o senhor vem fazendo denúncias, Venho. como o senhor comenta, né, um cidadão politicamente ativo, Ativo, né? isso. Por que o senhor se identifica como esse cidadão politicamente ativo? Eu entendo que existem muitas questões na qual o senhor fez parte, né? Várias lutas, greves, a defesa, por exemplo, dos professores do Estado, enfim. Como o senhor caracteriza essa questão de politicamente ativo? Cara, assim, ó. Quando você olha para um legislativo que não trabalha, ou você faz ou ninguém faz. A diferença é que eu não tenho imunidade parlamentar. Tudo que eu faço, eu vou ter que responder. Né? Infelizmente, o legislativo de Dourados é muito ruim. Mas é muito ruim. Por que o senhor considera muito ruim? Porque, assim, qual que é o trabalho o trabalho de um vereador? Ele se estende a 3 obrigações fundamentais, tá? Isso. Quem me respondeu isso recentemente foi o Ministério Público, inclusive. Comparecer às sessões, que a gente sabe que eles são obrigados a comparecer a 30%, a um terço, 33% das sessões. Fiscalizar as obras públicas, né? E fazer os projetos e análise dos projetos de leis. É essa a função. Quem na Câmara faz essa atividade? Eu posso citar 3, 4 nomes de 19. Tem vereador nosso que sai aí coletando assinatura em bandeira, cara. Cadê a atividade legislativa do cara? Tem vereador que fala que trabalha 84 horas por semana, em que eu fico me perguntando em que horário que ela fiscaliza obras públicas ou atende a população, que é obrigação também, aliás. Atender a população também é essa obrigação. Então, assim, o legislativo aqui é muito ruim. Então, quando você vê que o legislativo não opera, você tem que operar. Você tem que ser um cidadão politicamente ativo e fazer o papel. Responde uma coisa, professor. Vamos comentar um pouco dessa sua trajetória política. O senhor foi Do Wilson Matos. candidato na chapa do Wilson Matos. Do Wilson Matos, 14. Um advogado indígena. Né? Primeiro indígena candidato aqui. Ele estava na ocasião no PTB. PTB. Né? Partido do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, sim. Professor, nesse sentido, né? Foi ali que o senhor... Roberto Jefferson não, era do Delcídio do Amaral aqui, né? Roberto Jefferson é no âmbito nacional. Isso. Aqui quem cuidava era o Delcídio do Amaral, acho. Eu acho que antes da filiação dele ao Partido dos Trabalhadores. Enfim. Isso não consigo também lembrar. Eu também não. Na ocasião, vocês estiveram ali, né? Obviamente foi uma eleição com 2 candidatos muito fortes, né? Tanto o Alan Guedes quanto o Barbosinha na época, né? sim. Mas por que vocês, ali na ocasião, pensaram, não, vamos nos candidatar? Pode contar bastidores? Claro, por favor. Seguinte, existia uma pretensão de se fazer uma chapa. Na verdade, sim, existia um compromisso. Isso aí que eu vou falar, vão negar até a morte, mas eu sou um cara honesto e provas não faltarão. Existia um arranjo onde ia haver uma coligação entre o PDT, o PTB e o partido do Alan. Na época não era o Guto do PSD que seria vice. O Alan, na ocasião, estava no Democratas, no DEM. Não lembro, provavelmente. Aí depois eu acho que ele migra pro Progressista. E aí, no dia 16 de setembro de 2020, o último dia para se lançar as chapas, por volta do horário da 1h30 da tarde, o Alan liga para
pro pessoal que coordenava, pro Dr. Tenir, na época que era o presidente do PDT, e fala assim, não vai rolar. E aí, cara, nós tínhamos pretensão de ter vereadores, tínhamos pretensão de ter, né, tentar algo. Então a gente, de última hora ali, montamos uma chapa para disputar. E eu já tinha deixado meu nome à disposição, né? Mas foi uma montagem de última hora porque na época o Alan, ele liga e diz, não vai rolar essa coligação. Era justamente a data da convenção, do fim das convenções, e tinha prazo para lançar candidaturas no Candex e tal, que é um processo que o pessoal não sabe, mas um dia depois da convenção você tem que lançar a ata, os documentos do pessoal no Candex. E aí foi por isso que a gente fez de última hora o lançamento de uma chapa. Mas o senhor ia sair para candidato a vereador ou continuaria? À época eu era pré-candidato à vereança, deixei meu nome disposto para vice-prefeitura caso fosse com Alan. Mas de última hora não houve esse arranjo. Então, E qual foi a análise do senhor, né, política. e politicamente falando, das pessoas que estavam ao seu lado? Política. Não somente dessa tipo de ligação, né, da ligação, Coligação. enfim, mas também em relação à gestão do ex-prefeito Alan Guedes. Porque assim, ó, na época, quem apoiava o PDT e o PTB era a prefeita Dalia Razzucchi. E não estava bem nas pesquisas, né? Então eu penso que ele pensou o seguinte, se eu me filiar é capaz de eu perder votos. Correr risco de perder a campanha. Eu penso que a leitura dele foi essa. Em relação à gestão do Alan, cara, eu não vi uma boa gestão. Em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. A gente teve sérios problemas de retardo na entrega de uniforme, na entrega de kit escolar. A gente teve problema com o secretário de administração do cara na época, que parece que o sistema da prefeitura ficou sem atualizar. Inclusive, esse foi um caso no Ministério Público que eu surtei, cara. Cheguei a dar uma bronca na promotoria, porque eu falei assim, gente, vocês estão falando que o site funciona, mas o que eu estou falando é que o site não atualiza os dados. Qual que é a dificuldade de entender? Tivemos problema na eleição do conselho tutelar dele, que foi uma matéria, inclusive, que vocês divulgaram no Folha de Dourados, né, que houve, parece que, campanha num discurso dentro de igrejas. Tivemos problemas com ele, com o centro de zoonoses, com o cemitério daqui que está atulhado de gente, aí o pessoal está tendo que fazer uso de cemitério particular, pagando jazigo para daqui a 5 anos o corpo ser exumado e ser descartado em algum lugar. Então, assim, não foi uma boa gestão. Não fez uma boa gestão. O uso do Fomplata, né, de maneira irresponsável, muito irresponsável. O Fomplata ele é um recurso para obras públicas, não para pavimentação, né, com empréstimo em juros a dólar. Cara, o empréstimo que a gente fez é metade do patrimônio de Dourados, né, que ele fez. É perigoso. Né? Então, não foi uma boa gestão. Agora vamos comentar um pouco do professor Léo enquanto cidadão politicamente ativo. Vamos lá. Né? Eu vou ler algumas denúncias, né? São inúmeras. São várias. São inúmeras. E aí, se o senhor quiser fazer um apanhado geral, Um resumo. resumão sobre cada uma delas, enfim. Uhum. Superlotação do cemitério público, uso temporário dos jazigos privados. Acabei de falar. Já foi. Esse que o senhor mencionou. Problemas no transporte escolar das Sitiocas. Nossa, isso aí foi complexo, cara. Os ônibus eram péssimos, principalmente não batia o horário com a entrada dos alunos na escola. Cara. É basicamente isso. Atraso na entrega de uniforme e kit escolar. Cara, Isso entregado. foi em 2024. 25 se repetiu com o Marçal. Agora que tomou jeito, porque assim, cara, você exigir do aluno que ele use uniforme, que ele compre material escolar e você entregar isso, no caso do Alan, cara, foi mais grave, porque as aulas começam em março e a gente foi receber isso em junho. E o uniforme, cara, ele é uma coisa que dá igualdade para as crianças. O kit escolar também. E igualdade é dignidade para estudar. Tem crianças que não tem roupa para usar, cara. Para quem já trabalhou em escola, que nem eu trabalhei no Lins aqui, cara. Você sabe que uniforme e merenda e material é importante para o aluno. Uma outra, né? Problema nas eleições do Conselho Tutelar aqui de Dourados. Essa fiz em parceria com vocês. Vocês soltaram a matéria e eu levei para o Ministério Público junto com vocês. Basicamente, parece que teve campanha fora do ambiente, do local e da forma adequada, como podia ser. Né? O Ministério arquivou. Tem crítica ao Ministério Público por isso? Tenho várias, mas nós vamos chegar lá. Daqui a pouco nós chegamos lá. Suposta
suposta captação ilícita de Sufrágio. nas eleições de 2022. Teve promessa de candidato à época, que era parente do prefeito daqui, prometeu cargos na prefeitura de Dourados e não cumpriu para as pessoas. Você não vai comentar quem? Vai deixar em off? Melhor deixar em off, que eu já respondo muitos litígios, cara. Eu vou deixar em off. Falta de atualização de dados no portal Transparência da Prefeitura. Secretário de administração não atualizava de jeito nenhum o portal, cara. Ficou meses sem atualizar. Fiz a denúncia no Ministério Público e foi quando eu tive que chamar a atenção dos promotores, porque eles falavam, o site funciona, e eu, mas não atualiza dados. Mas o site funciona. Engraçado que isso ficou arquivado por 7 meses, depois tiveram que desarquivar para investigar. Só que já não fazia justo, porque o Alan não era mais prefeito. Então, como que você vai julgar um cara no Ministério Público que não representa mais a gestão da cidade? Aí denunciei o promotor, inclusive, que é a próxima aí. Denunciei o promotor, mas falaram para mim que não tinha razão para afastá-lo. Pressuposto crime de assédio eleitoral nas eleições de 2022? Não, esse foi de uma vereadora aí que trabalha 84 horas por semana. Na época nós tivemos no Escola Recanto Raízes, meu filho estudava lá, e apareceu um escorpião na escola. E aí foi encaminhada uma mensagem para a secretária de Educação, falando, olha, nós estamos com escorpiões, vamos resolver. A resposta dela foi um santinho eleitoral do pai de um político de Dourados, entendeu? Fazer a gestão do município. A resposta à questão dos escorpiões foi um santinho eleitoral. Tem um print dessa, é bem divertido. Vou mandar para você depois. Vamos agradecer. Suposto crime de discriminação contra professor temporário de Campo Grande. Cara, isso aí foi tenso. O professor fez um PSS, passa, chega com documentação para pegar aula numa escola, o diretor olha para ele e fala, não te quero na minha escola. Por quê? Porque não. Falei para o professor gravar um vídeo, na época. Não, gravar um vídeo não, falei para ele, primeira coisa que tu vai fazer um documento por escrito e protocolar na escola. A punho. Ele foi lá, a secretária falou, não vou protocolar. Eu falei, chama a polícia. A polícia liga para ele e fala, olha, não tem viatura para atender. Ele gravou um vídeo, resultado, tomou um processo, porque gravou o vídeo. Por causa de um comentário, ele respondeu o processo criminal, teve que fazer uma persecução penal. Mas o diretor está lá. Até agora, administrativamente, não aconteceu nada, e eu, enquanto presidente da APROEMS, falei para ele que eu vou representar esses dois personagens que impediram ele de pegá-la. Apenas para que estão nos assistindo, né? A PROEMS é a Associação dos Administrativos e Professores do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu sou fundador e presidente. Junto com esse professor, inclusive. Com esse professor. Sim. Eu vou tendo, porque são inúmeras denúncias. E aí aí o senhor escolhe algumas delas para comentar aquelas que mais tiveram burburinho, podemos dizer dessa forma, né? Contra a lei da mordaça, artigo 22B da SED. O Estado fez um artigo 22B no Estatuto que pune professor temporário que, de qualquer forma, fizer alguma movimentação dentro do ambiente escolar contra ele. Até conversa entre professores, assim, de alguma coisa errada, você pode ser punido com demissão. Temporário. Entendi. Problemas com a falta de tato com a preservação ambiental de Dourados. Aqui tem contaminação dos rios e lagos. Falta de ambiente adequado. Braço do Rio Dourados, tá? Do Rio Dourados. É agrotóxico? Também. Aqui o lençol freático é todo estraçalhado, cara. Dourados, a água daqui de Poço Artesiano não se bebe. Falta de ambiente adequado para a realização das artes. A falta de trato com a preservação e restauração do Teatro Municipal. Nessa época, a crítica foi o seguinte, a denúncia que foi feita é, como é que você fala que o teatro não pode ser usado para você fazer apresentações artísticas, isso na época a gestão era do Alan, e você faz apresentação de crianças no teatro, naqueles concursos que eram feitos das escolas. Por que o teatro pode ser usado para isso e não pode ser usado para as artes? Né? E não vinha a reforma também, já tinha o dinheiro do Fanpapa para fazer. Agora o dinheiro, acho que do governo federal. Foi feito, agora está sendo feito, ou já fez a reforma. Má gestão do fluxo de trânsito de Dourados. Uma cidade que tem 258 mil habitantes, contando com os indígenas, e tem um fluxo de trânsito de 1.600.000 veículos por dia, não ter placa, colocar câmera sem a placa de aviso, as vias esburacadas,
As passarelas da Rael Bonfácar que fizeram ali, o pessoal chama de resguardos, ali era para ter faixa de pedestre em todos e não tem. Tudo isso. Ignorar mudanças necessárias no plano diretor propostas pela Câmara. A Câmara já propôs algumas mudanças que foram ignoradas. Uma delas, que eu mesmo sou um dos idealizadores, é diminuição das calçadas das vias principais. Cara, tem 5, 6 metros de calçada nas vias principais que se você reduz, você duplica a cidade. Para melhorar o fluxo. Até fazer uma ciclofaixa para as bicicletas não ter que andar no meio da rua. Sim. Acerca da ilegalidade da lei estadual, lei número 6.376 de 2024. Uma lei feita pelo governo que obriga a ter exemplares da Bíblia cristã dentro das escolas, cara. Isso não pode. Eu posso ser cristão, por exemplo, mas dentro do Estado, quanto professor, eu sou laico. Eu tenho que ser laico porque eu sou servidor público. Igual os políticos deveriam ser. Se você é político, você é um servidor público temporário. E no exercício você tem que ser laico. Você não pode dar prioridade para uma ideologia cristã. No ano passado, né, a autogestão da Cacemes. A Cacemes tem um banco. E ela, como um órgão de autogestão filantrópico, não pode receber dividendos. Foi feita uma denúncia no MP para apurar isso. Acaba que eles têm um contrato num molde internacional que não foi apreciado pela Receita Federal. Então foi engavetado o processo. Porém, ainda há, no meu entendimento, artigos do próprio estatuto da Cacemes que não são seguidos, né? Então esse processo está no Conselho Superior do MP para votação. Eu tenho que aguardar o desfecho disso. Apuração de má conduta de promotor do Ministério Público do Mato Grosso do Sul na condição de investigação acerca do atraso na entrega dos uniformes e kits escolares. Foi essa. Essa. Eu denunciei o promotor, eles falaram que não vem nada de errado na ação do promotor. Não vou comentar qual promotor que é também. Irregularidades na cobrança da taxa do lixo. Cara, eu denunciei a taxa do lixo porque, assim, a taxa do lixo, ela tem a ver com prestação de 3 serviços. A coleta seletiva e a limpeza urbana. Aqui nós temos coleta. A coleta seletiva ela acontece em poucos bairros no norte da cidade e limpeza urbana não existe. Você vê gari varrendo rua, você vê aquele caminhão passando vassourão. E aí, se você não executa o serviço, por que pagar? Aí, no fim das contas, foi feita a denúncia, acabaram descobrindo que a empresa que é responsável ali, por parte dessa, é uma terceira, que ela está empregando 30 e poucos % só de 30% a 60% do capital só que ela recolhe para ampliação do serviço e melhoria. E, por fim, a última atualização que eu tive é um questionamento do MP sobre o que está sendo feito com esses outros 40 e poucos %. Enfim, aí aqui vai ter, né? Eu vou tentar. Porque eu quero entrar na questão da sua pré-candidatura. Tá jóia. Uma que me chamou a atenção antes, né? É o caso de uma universidade privada aqui da cidade. O senhor consegue comentar sobre? Consigo comentar. Inclusive, um processo está em litígio. Eu fiz uma denúncia de uma universidade que ela tem uma série de irregularidades na abertura. Existem procedimentos que estão no MP, né, de terrenos públicos e tal, mas a minha denúncia ela percorreu o seguinte: eu não consegui entender como que uma faculdade podia ser aberta com pouco capital. É uma faculdade que ela foi aberta pelo que expressa a Receita, né, por mais que depois, no meio do litígio, você descobre que tem um outro CNPJ, mas para a gente que é cidadão comum e o acesso da gente é restrito, né? Havia uma declaração de um capital baixo, R$100 mil para abrir uma faculdade, e a faculdade foi vendida sem aluno ainda, sem nada, por 54,4 milhões, cara. Meio estranho, né? E a faculdade, a gente alega que a faculdade não tem estrutura, a faculdade fala que tem estrutura, mas usava um polo de uma outra universidade, um prédio de uma outra universidade para fazer essa faculdade, entendeu? Então, foi isso. Como está esse processo atualmente? O processo está em fase de julgamento final. As alegações finais, agora para ser veredito. O que eles pediram no processo foi que eu tirasse a matéria do ar. Foi publicada uma matéria sobre isso, né? E eu sou um dos donos do jornal, né? Eu não sou eu que escreve no jornal, eu tenho uma coluna no jornal, mas o site é um host que pertence a mim. Mas nós temos um jornalista, vocês conhecem ele, a gente usa um pseudônimo, né? Mas eu vou dar uma dica para você. É um cara que trabalhou muito tempo para
para o Progresso. O O Progresso. senhorzinho, sabe? Sei, conheço. Então, aí a gente usa um pseudônimo para ele que é Jóceles José da Silva, né? Mas não é esse o nome dele, exatamente para proteger o trabalho dele de freelancer de jornal, né? Tá, agora vamos comentar sobre uma No questão. MP tá parado, tá? Esse processo, inclusive, eu pedi a suspeição do promotor Hum, e aí eles colocaram sob sigilo o processo. tá sigiloso. Tá sigiloso e aí eu questionei o porquê não me dão uma senha para acompanhar. Por quê? Porque o Ministério Público ele tem uma norma que autoriza ele a separar o que é de sigiloso do processo para não ter que bloquear. Só que o promotor que está conduzindo, eu pedi a suspeição dele por quê? Porque exatamente na época que esse processo parou, que foi em 16 de outubro e ficou 158 dias parado da universidade, na semana seguinte ele estava participando de um evento na universidade supracitada. Interessante. Interessante, né? Bom, 6, né, projetos de lei. Ah, não vai falar da Sanesu, que é a última cereja do bolo, cara. Vou porque eu quero deixar por último essa. Ah, tá. Vamos primeiro comentar um pouco sobre a Vamos ao- questão da sua pré-candidatura. Tá. E aí vai entrar a questão da Sanesu. Eu quero saber enquanto parlamentar, caso eleito. Primeiro, né, dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização exclusiva de serviços públicos de educação, saúde e segurança pública pelos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Eu parto do princípio que quando você vai eleger um candidato, você tem que ver se ele tem projeto. E se tem projeto, você tem que perguntar como, quando, onde e por quê. Tá? Sempre que você for analisar, e primeiro, prestem atenção no termo proposta. Promessa não tem vinculação jurídica, proposta tem. Eu elaborei até agora 8 projetos de lei. Aí tem 7. O primeiro projeto, ele obriga os deputados a fazerem uso de educação, segurança e saúde pública. Por Seja quê? utilizar o SUS, Isso. Por quê? a educação, uma creche, enfim. Porque, como diz o CID, MC CID, talvez os políticos não roubassem R$1 se fosse a esposa deles na fila de um hospital. Entendeu? Então, é um projeto que visa combater a corrupção. Você obrigar o deputado a fazer uso do serviço público é obrigar ele a melhorar o serviço público. Vamos na Para outra. isso, não pode desviar recursos. Vamos numa próxima. Altere e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 87, 31 de janeiro de 2000, ao regime jurídico aplicável à contratação temporária de profissionais de educação básica da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. 17 pautas construídas em cima da APROEMS. Equiparação salarial, hoje nós somos professores temporários, eu sou temporário, nós somos 72% da classe, o que na lei não é permitido, a lei permite 35%, e a gente ganha 61% menos que um professor efetivo. O professor efetivo, 40 horas, ele ganha 13.380, a gente ganha 7,5 por 40 horas de trabalho. Mesmo trabalho, mesma dor de cabeça, não tem direito nenhum. Também, eu acho que as 2 pautas principais desse projeto de lei, ô Julião, é a segunda que dá direito, trazer para os professores direito às licenças. A gente não tem. Tem a licença maternidade, mas trazer para o pai, né, para o professor pai, a licença paternidade, licença quando morre um parente, que é nojo, né? A gente não tem. Morre um parente nosso, você não consegue ir no velório, cara. Nem tem. Você não tem licença, tem que estar na escola. Núpcias, não tem direito. Então é trazer também esses direitos básicos. Seriam as 2 pautas, mas são 19 as pautas da província. A terceira, né? Institui a política estadual de universalização do saneamento básico no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul, cria mecanismos de cooperação interfederativa entre os municípios da outra providência. Aí eu queria saber a questão da Sanesul. A Sanesul foi ventilado muito que a Isa Marcondes conseguiu, né? A reforma de 4.000 obras, né? Refazerem 4.000 obras. Não foi só a Isa, não. Foi um processo meu e dela, né? Nós fizemos denúncias em períodos semelhantes, acabou juntado e eu fui ali fazendo as réplicas com o MP, e o MP de fato constatou que existiam problemas junto com a própria Sanesul e as empresas terceiras que prestam serviço para ela. E aí eles foram ali, eles se comprometeram em refazer mais de 4.000 obras aqui em Dourados, né? Então, assim, isso foi um ganho. Eu vejo assim, cara, o fundo, você fazer ali um consórcio entre os municípios a nível estadual, para você fazer as obras públicas de saneamento, favorece você ter alguém para supervisionar o trabalho.
Porque aí vai ser um trabalho em conjunto de todos os municípios. Quando você tem só o Estado responsável por uma concessionária, fica muito difícil, cara. Você sobrecarrega a prefeitura na fiscalização. A prefeitura já tem a censura para fazer isso. Né? Então, a ideia desse projeto de lei é: vamos fazer um consórcio de todos os municípios. Aqueles que não têm condição de refazer o saneamento vão poder fazer, porque tem o aparato do Estado e dos municípios. E aqueles que têm vão poder fazer com qualidade. Essa é a ideia. Tá? Entendi. A quarta, institui a política estadual de prevenção, tratamento e reinserção social de pessoas com dependência química, com foco prioritário no enfrentamento ao uso problemático de crack e outras drogas e da outras Temos providências. muitos problemas com crack aqui no Mato Grosso do Sul, cara. Principalmente na região Três Lagoas. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar. Né? As pessoas que usam crack geralmente acabam na rua, precisam de reabilitação. E na rua hoje, enquanto tem gente oferecendo passagem de ônibus para mandar morador de rua embora, né? Eu já sou da iniciativa que tinha em São Paulo. O Alckmin fazia isso, é um elogio que eu teço. Tinha os abrigos e os restaurantes populares, que talvez possam ajudar a pessoa a se reerguer. Muita gente que está na rua, pelo menos estatisticamente, 41% dessas pessoas não querem estar na rua. Os outros 69%, a gente sabe que estatisticamente são pessoas que têm esquizofrenia ou algum problema mais sério. Mas também poderia ter uma parceria com a CAPES para fazer esse adianto. Quinto, cria o Fundo Estadual de Infraestrutura Municipal e o Programa de Recuperação de Vias, Pontes, Equipamentos Públicos e Acessos Urbanos e Rurais no estado de Mato Grosso do Sul. Problema que estávamos falando antes do podcast da BR-163. Por que não está andando? Porque não tem um fundo e não tem um consórcio para acompanhar. E aí, Agora vai andar, né? Época de eleição, agora anda. Né? e aí criaria esse fundo estadual. Né? É para ajudar na supervisão dessas obras, principalmente, e na gestão dos recursos. É muito importante. Esse fundo como se fosse uma agência reguladora? Exato. Como se fosse um conselho de todos os municípios para acompanhar as obras nas vias federais. E transestaduais, que a gente fala, né? Estaduais e transestaduais. Sexta, institui o Programa Estadual de Eficiência e Qualidade em Saúde e Educação nos municípios de Mato Grosso do Sul, estabelece metas de melhoria da infraestrutura e do desempenho dos serviços públicos locais. Valorização do servidor público. Não estou falando de bônus nem de meta. Estou falando de qualidade de vida para o servidor público, ao mesmo tempo monitoramento, cara. Muitos servidores estão adoecidos. Né? Esses dias saiu uma matéria que mais de 90% dos professores adoecem psicologicamente, outros servidores também, do INSS principalmente. Então, a ideia é ter um programa de excelência, tanto de você monitorar se o trabalho está sendo feito com qualidade, como você proporcionar para o servidor público, né, um acompanhamento para ver se ele está legal, se ele está executando bem as suas tarefas e, ao mesmo tempo, como está sendo feito isso. A ideia é essa. Sétimo, dispõe sobre a importação, aquisição e uso de medicamentos não registrados no Brasil, para fins de tratamento pessoal no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul. Aqui, é uma dúvida que eu tenho, aí eu gostaria que o senhor esclarecesse. Não tem o papel da Anvisa? Como que seria uma... Exatamente. Me refiro à importação exclusivamente, com esse projeto de lei, me refiro às partidas, né? O que acontece, cara? A Anvisa, ela tem o papel de regulamentar tudo aquilo que é um risco, substâncias, etc., para o Brasil. Lógico que para ela poder brecar alguma coisa, ela tem que ter um estudo técnico muito bem justificado. Exemplo, recentemente teve a questão do detergente. Foi feito um estudo, teve a detecção de uma bactéria, uma fundamentação científica, olha, não é adequado, vamos proibir esse lote. Sim. No caso da partida, não tem esse estudo. O que a Anvisa vem fazendo é proibindo marcas. Ela não proibiu a substância, percebe? Se você pegar a resolução da Anvisa, não está lá assim, proibido partida vir do Paraguai. Está lá assim, é proibido trazer TG, Tizerdral, marcas, e esse não é um papel dela. E isso sugestiona para nós que o que está acontecendo no Brasil é uma reserva de mercado. Né? Nós temos o Monjaro aqui, da Lilly, né? E nós vamos só vender ele aqui. Só vai autorizar a venda dele aqui. Engraçado que até o remédio que a própria Lilly produz no Paraguai está proibido trazer para cá. Eu não estou falando da importação desmedida, tá, Juliano? Não estou falando de você poder trazer quilos. Mas pelo menos para o seu tratamento individual, cara. Quando você tem uma matéria
que sai num jornal, que saiu no jornal de vocês, que mais de 60% da população de MS é obesa. Você tem um remédio que funciona, porque ele regula os hormônios e com isso ele combate a obesidade, né? O que você faz para resolver o problema? A questão que tem que ser feita para a Anvisa é, tá, vocês proibiram, o que vocês vão fazer para resolver o problema? Ah, vamos oferecer bariátrica pelo SUS. Será que é a solução? Porque a bariátrica ela traz um sério risco. É injeção geral para você fazer a cirurgia, injeção geral para tirar o grampo do estômago, é invasivo, você fica anêmico, tem que tomar suplementação de vitaminas pelo resto da vida. Será que essa é a solução? Por que que se faz isso sem um estudo técnico? Então, já que não tem estudo técnico, eu sou favorável à importação e vou defender isso até o fim da minha campanha. Agora vamos fazer um balanço, uma análise, senhor, sobre a conjuntura municipal, estadual e nacional. Pode ser de forma sucinta, o senhor fica à vontade. Municipal, eu tenho ressalvas porque o projeto de governo usado pelo prefeito daqui é meu. História interessante. Eu entreguei meu projeto de governo para ajudar. Na época, a prefeitura fez uma carta de intenções aos professores, né? E não pegou bem a educação. Tive uma reunião com a vice-prefeita na época de Dourados. Entreguei meu projeto de governo, falei, usem, né, para ajudar mesmo. Só vou pedir uma coisa em troca. Você sabe, não é dinheiro nem cargo. Para mim, isso não preciso. Falei, só quero um reconhecimento, né? Pô, tal pessoa ajudou, faz uma comenda, um agradecimento formal. Até hoje esse agradecimento não veio. Então, tenho ressalvas por quê? A pessoa tem um projeto, mas ela não sabe executar, né? Em relação à gestão estadual, eu tenho ressalvas com o governador de estado. Peca porque não cumpriu as metas e as promessas feitas, principalmente para a minha classe de professores. É um bom administrador, não posso negar, porque pelas contas do estado, você recebeu um estado com 9 bilhões em caixa, multiplicar isso para quase 30, é uma boa administração de recursos. Mas você deixar servidores com salários desiguais, né, prometendo que ia fazer essa equiparação salarial, é um problema. E o que o senhor acha das dívidas contraídas na atual gestão? Do Eduardo? Cara, como que um Estado tem dívida, né, se ele tem caixa? Né, honrar compromissos. Né, honrar compromissos. Eu lembro, fiquei sabendo que parece que havia telefonia, né, não paga, algo nesse sentido. Honrar compromisso. Foram empréstimos realizados. Que é o que eu estou falando desde o começo, né? A dificuldade dele é honrar compromissos. Inclusive, fez empréstimo para a Cacemes, né? 60 milhões nos anos anteriores, né? Acho que foi ano passado. Né? A Cacemes também tem um déficit de 200 milhões, porque parece que teve um aumento. Pelo relatório que eu tive acesso da ABECAMES, né? Que é a Associação dos Beneficiários, parece que é uma ampliação de gastos de 200 milhões com empresas terceiras, né? É complexo, cara. Não é uma boa gestão, não. Governo federal. Federal vai bem. As pessoas têm que entender que falar de Lula não é falar de esquerda, necessariamente. O PT pode ter nascido como um partido de esquerda, mas sempre foi o partido que destinou mais recurso para o empresariado. E isso é transparência. Não estou falando de teoria da conspiração. Você pegar o investimento que o PT faz no empresariado é muito alto. São 19 bilhões ao Sistema S, por exemplo, em parceria, 1,3 trilhão com os bancos, 515 bilhões que são destinados ao Plano Safra. Então, é um governo que investe no empresariado, né? Mas é um governo que ele separa uma microfatia, pelo menos, para reverter em benesses para o povo, em programas sociais. Então, não é um governo ruim, né? Mas também não é um governo que me encanta como foi anteriormente, né? Quem compara o governo do Lula ali de 2002, 2004, 2006, são contextos econômicos diferentes, né? Me agrada por um lado e desagrada por outro, né? Tem o mesmo problema que teve a gestão do Bolsonaro. Quando você se vende ao centro, você perde o controle de gestão. Tá? Essa é a minha visão particular. Mas é um governo que não é ruim. Por que aquela pessoa que está nos assistindo, enfim, e a população... Eu não posso ainda pedir voto. Não, concordo. Tá? Mas o que diferencia o senhor, enquanto pré-candidato, dos demais?
Eu tenho projeto. Eu acho que eu sou o único que veio aqui, por enquanto, com projetos de lei já pré-prontos para ti. E em cada um deles, quando eu te fornecer uma cópia, não pus o projeto inteiro, você vai ver que embaixo tem lá como, quando, por quê e onde. Vai estar respondendo essas 4 perguntas. Sobre o projeto, vai ter um campo lá escrito sobre o projeto. Como executar, por quê, quando e onde. Né? É planejamento. Eu trabalho com planejamento. Eu sou o típico cara que, se um dia eu chego numa Assembleia Legislativa no primeiro dia, eu não vou ficar agradecendo meu cachorro por ter sido eleito, que é o que os outros fazem. Ah, eu gostaria de agradecer minha família, agradecer meu cachorro, minha tia. Eu lembro disso, cara, no impeachment da Rousseff, pessoal, pela minha família, pelo meu cachorro. Pô, sem nexo. Eu já vou chegar apresentando o projeto de lei. Estou aqui para apresentar tal coisa. Boa noite, muito obrigado e pau. Né? Começar a trabalhar. Então, é essa a diferença. Eu me comprometo a trabalhar. Como você pode ver no histórico de denúncia que eu tenho aí, que eu trabalho. Agora um espaço livre para o senhor. Cara, como assim espaço livre? O senhor comente aquilo que lhe agrada, desagrada na vida política, enfim, da sua vida. Um espaço para você Ah, conversar com aqueles que estão nos assistindo. eu acho que aqui em Dourados, eu vou usar um termo que o Dr. Wilson usava, que eu achava engraçado. Ele falava que aqui a gente tem os caciques da política, né? Uhum. Talvez a gente precise abandonar um pouco essa política velha, antiga, e acreditar que algo mais novo, não estou fazendo uma piada com o partido, mas que algo mais novo possa trazer a renovação que Dourado sempre quis dentro da política, com as mudanças que o Estado, não só o município, precisam. Né? Então, é como diria Elis Regina, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Né? Enquanto nós continuarmos sendo os mesmos, as mesmas coisas vão se repetir. Né? Para isso, há necessidade de algo novo. Né? Por isso que o novo sempre vem, algo novo para renovar, para transformar. Eu diria que esse é o recado que eu deixaria para as pessoas. Quero agradecer sua presença, professor. Eu que Foi uma agradeço. ótima conversa, de muito Obrigado. aprendizado. E de propostas, de fato, né? Aquilo que o senhor acredita enquanto sociedade, enfim. Então, nós, da Folha de Dourados, temos que agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, né? E estamos à disposição, sempre que precisar. Esse foi mais um episódio da série especial Eleições 2026 que a Folha de Dourados vem promovendo. Obrigado pela companhia e até a próxima.